Alex, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Estava explicando aqui que nós vamos falar sobre hipnoterapia em crianças, né, Alex? E se o Isso, pessoal tiver dúvidas, nós responderemos tanto durante a live quanto no finalzinho também. Então, Alex, fechou. seja bem-vindo a essa live. Eu falei um pouquinho, né, de você, bem rapidamente, então eu quero que você se apresente aí para o pessoal que está entrando. Beleza. Então, eu sou Alex Silva, eu moro em Santa Catarina, Blumenau, sou terapeuta aqui. O meu início, eu sou publicitário de formação, né? Então, eu venho da área de comunicação, então acabo pegando, dando essa pegada. Acho que a comunicação que me levou à hipnose, né? Eu não acreditava em hipnose, então, assim, então eu acabei sendo convencido e fui vendo alguns critérios, fui vendo o que dava para ser feito através da hipnose, da linguagem, e até um momento eu falei, cara, então eu posso fazer uma pessoa acreditar que ela é feliz, né? E, e quando a gente começou esse questionamento, eu fui atrás de alguns treinamentos específicos, né? E aí eu sou formado pela Omni, acho que também é, né? Sim, Traum. E então eu tive minha formação base na Omni, fiz outros cursos, né, antes da Omni, depois também. E aí fiz uma especialização da Omni também para do Kids, da Bárbara. Não sei se você já teve oportunidade, mas a Bárbara é uma pessoa incrível. Espero que a Incrível, Bárbara né? daqui a pouco esteja aqui, né? Então a gente sempre troca informações. Eu até participei de alguns outros projetos do Hypno Kids lá fora, que estão trabalhando com realidade virtual. Então, assim que possível, até quero alinhar com ela para trazer isso para o Brasil. Trabalhando um pouco da realidade virtual, né? Com a ideia Uhum. dos óculos e tal. Então, assim, para a gente também pegar uma nova linha de crianças, né? As crianças, elas estão, como a gente fala, né? A exposição de tecnologia, de coisas que elas têm disponível, né? É o que a gente teve com 15, 20 anos, né? Então, e eles estão tendo com 3 anos acesso à tecnologia. Então, para a gente, Com certeza. nossa, que incrível. Para eles é, meu, isso é o mínimo que eu espero, né? Então, hoje até tem para adultos, eu comprei um EGG, né, que se chama, né? EEG, na verdade, né? Que é um eletro, né? Eu posso até Uhum. medir as ondas cerebrais e tal. É mais para provar a hipnose, né, para os céticos, né? Então, se a pessoa falar que tudo vida, então vai cá. Eu- Mas essa é uma das vantagens de trabalhar com criança, né? As crianças, elas normalmente, não que o sistema crítico delas não exista, né? Sim. Mas, de modo geral, a realidade delas é muito fácil de ser construída. Então, eu costumo, já trazendo um pouco de abordagem, né? Eu costumo brincar com os adultos, né, que falam assim, eu peço para adultos assim, adulto, imagine uma bola. Aí o adulto, tá, mas de futebol, de vôlei, né? Cara, uma bola, não importa que cor, não importa como, só você A imagina bola é uma bola. tua, né? A bola é Uma tua. bola, se é colorida, se ela é rosa, se ela é verde, se ela é neon, se ela pisca, não importa. Então a criança tem essa facilidade de não criar muitos critérios, né? Então, nesse processo dela, ela acaba sendo mais limpa, né? Então, Uhum. que até na hipnose, hoje se fala muito do clean language, né? Para a gente não tendenciar, para a gente cuidar ao máximo, para a gente não tendenciar o subconsciente a trazer algo que não é o que ele deveria trazer. Então, acho que esse. Hoje eu tive dois grandes presentes, eu falo, né? Vindo para cá, eu recebi um áudio que eu tinha mandado para alguns contatos, alguns clientes, que ou já tiveram um filho, ou que eu sei que tem filhos, e mandei sobre a live. E hoje de manhã, vindo 10 e pouco, eu recebi um áudio de um cliente, ele nem é criança, né, um adolescente, de, se eu não me engano, 14 anos, Uhum. que chupava o dedo muito, muito tempo, né? Então, assim, desde bebê, né? Então, era um problema desde bebê. Tentaram inúmeros tipos de coisas, desde colocar um tipo de aparelho que parece que ele não conseguia enfiar o dedo para gerar um desestímulo, nada funcionou. Então, assim, muitos anos, né, em diversos profissionais, o menino, uma inteligência incrível, né? Então, assim, um menino que aprendeu a ler sozinho com 5 anos, né, para ter uma ideia. Então,
um menino realmente diferente. E o pai é muito preocupado com essa questão de como vai ser daqui para frente, né, o bullying e tudo mais. Então, trouxe o rapaz. Então, um menino, um adulto, né? Então, eu fiz terapia como se fosse adulto com ele. Isso é uma coisa bem importante, né? Quando se fala de criança, né? A gente atende a criança achando que, vem cá com o tio. E não é assim, né? Então, assim, a Uhum, criança, normalmente, ela quer ser tratada como uma adultinha, né? exato. Então eu tenho que perceber até onde essa criança é infantilizada, né? Porque se eu chego para um menino de 12 anos, e aí o tio vem, ele vai dizer, meu Deus, que cara idiota é esse? O que ele está querendo fazer, né? Então eu, por Exato. exemplo, é, eu gosto muito de tecnologia, né? Aqui. Então, uma coisa que eu sei que eu brinco, né, que se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu seria Tony Stark. Então, então assim, ó, então eu brinco com eles e falo, olha só que legal. Aí eu pego meu celular e através do comando de voz eu ligo e desligo qualquer luz do meu escritório. E aí eles, nossa, aquilo já, ali eu já, tipo, se for adolescente, de 8 a qualquer idade, qualquer criança tem que controlar tudo, né? Pela voz. Então, isso é uma coisa que eu botei, mas não foi com essa intenção, mas eu vejo Mas que eles acaba adoram. gerando empatia com a criança, né? Gera o que a gente chama de rapport ali, né? Então, Isso. assim, isso eu vejo que é bem legal. Então, tanto criança quanto adolescente, a gente acaba fazendo isso. Então, assim, eu queria um E, pouquinho para me direcionar um pouco a conversa, de alguma dúvida que tu tenha também, né? Em uhum, relação a isso, a gente tá aqui, tem não é. sei quantas. Então, a pergunta que mais me fazem, Alex, Karine, a hipnoterapia, ela funciona para crianças, né? Então, Aham, funciona, né, Alex? com E certeza, assim, a ó. partir de que idade, Alex? Então, eu acho assim, ó, a partir do momento que a criança ela consiga responder, né? Questões. Eu já, por exemplo, já tive experiência, assim, não de ter processo, né? Mas Uhum. eu já fazia, por exemplo, uma sobrinha minha de 3 anos e ela conseguia seguir as minhas instruções, né? Então, era para ela dormir sozinha e tal. Então, a gente faz um processo com pelúcia, né? Então, eu acho assim que é saudável a partir de 4 para 5 anos, mas 4 aninhos Já já dá para dá fazer. para trabalhar. Até assim, por exemplo, eu tenho a Ana, do lado, que hoje eu tenho uma assistente, não te falei? Eu tenho uma Não assistente tão. aqui fazendo toda a parte de backstage aqui. Então, assim, já me trouxeram água, já água geladinha, Ah, sim, você falou, né? trouxeram A água, sua tá tudo na assistente. mão aqui. Se eu pedir para qualquer coisa para minha secretária aqui, tá tudo certo. A tua E assistente Kids. ela me chamou de cara de pau. Então, assim, então, por exemplo, essa aqui é a Ana, tá? Essa aqui é a Ana, minha preguiça. Essa é a mascote aqui do escritório, né? Então, o que que acontece? É, uma idade de mais ou menos de 4 até 9, 10 anos, tem que entender um pouquinho antes do feedback dos pais em relação a como que é aquela criança, né? Mas Uhum. normalmente até 9 anos, assim, eu acabo pedindo para os pais para ela, para a criança trazer a, a pelúcia ou o bichinho que ela mais gosta, né? Ela traz. Porque o que acontece? Então, aí eu apresento o meu bichinho, né, que é a Ana, né, eu explico para ela que essa aqui é a Ana, a minha preguiça. E aí ela, obviamente, ela vai me apresentar o que ela trouxe, né, a pelúcia dela. E aí depois eu coloco a Ana sentada primeiro. Às vezes eu posso deixar a Ana assim do ladinho dela já, ela meio que segurando, normalmente eles gostam. E aí eu começo a conversar com a Ana. Eu falo que a Ana é preguiçosa. Eu falo que a Ana tinha algumas coisas aqui que a Ana também precisa, né? E aí quando Uhum. eu converso com isso, o que que eu faço? Eu faço um tratamento, né, na Ana. Então eu primeiro falo, ó, Ana, por exemplo, eu faço uma. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso aqui é uma coisa que eu fiz, né? Até existe uma técnica. Isso aqui é um aspirador de cabo, né? Só que o que eu Uhum. fiz? Eu não estava bom, não era o suficiente. Então eu fiz isso aqui virar. Ele tem uma luz, ó, e ele liga de verdade. Então eu adaptei uma tomada USB para ele poder ser carregável, né? Então, ele não era carregável.
só que ele também perdeu a opção. Mas eu só queria a luz mesmo e para ele poder tirar. Então, isso aqui é um dos aspectos que a gente faz, que é o quê? Eu brinco de tirar as emoções, né? De preguiça e tal. E aí o programa, que às vezes eu tiro aqui, tem uns botõezinhos aqui dentro, que eu aperto e tal, como eu já mostrei a tecnologia antes, né? Eu aperto e tal, e aí a criança, eu troco a cor. Então eu faço uma troca de cor. Ah, por exemplo, se a sua emoção de preguiça tivesse uma cor, Ana, que cor seria? Ah, seria amarela. Ah, e se fosse para trabalhar uma emoção melhor, que emoção que tu gostaria de trabalhar nela? Ah, eu ia querer que ela fosse rosa. Rosa eu adoro. Ah, muito bem. Então vamos botar bastante rosa aqui. Primeiro vamos tirar todo esse amarelo. Aqui no sovaquinho, aí a gente brinca, né? Faz todo o negócio. E aí o que acontece? Quando eu eliminei, Ana, como é que está? Eu estou feliz, agora eu estou disposta, eu estou isso, tô aquilo. Quando a Ana estiver legal, aí eu pego e pergunto se a Bárbara, aí o nome da boneca dela, ou da pelúcia dela, se ele também está disposto, né, a trabalhar isso. Aí a criança já deu, ele quer, né, porque ela acabou de ver a Ana brincando. E aí eu faço isso com o dela. Quando eu termino o dela, ali na realidade, né, a gente já está. Ali já é um pouco terapêutico, porque a gente tem que entender que todas as vontades, preguiça, às vezes ela já vai trazer emoções da criança ali, que é dela. Só que como ela está Uhum. desassociando, ela já está trazendo. Então ela vai falar, ela sente muita raiva. Ela tem raiva de quem? Ela tem raiva porque não brincam com ela. Muito bem. Então ali, na verdade, a criança já está dando um pouco, né, do que está acontecendo. Né? Então, quando a gente faz o tratamento na boneca ou na pelúcia, eu já estou tratando a criança. A verdade Sim, é que ali já tá acontecendo terapia. E depois disso, aí sim, a criança, depois eu falo, e você? Vamos fazer você também? Porque ela já achou divertido fazer com a Ana, já achou divertido fazer com a boneca dela, ou com a pelúcia. Então ela já se dispõe e ela já conheceu o processo. Então ali eu já ensinei o objetivo, né? Eu já ensinei como funciona. Então isso para crianças pequenininhas, né? Então aí a gente faz esse sistema de retirar uma emoção e colocar uma nova, né? Porque o sistema subconsciente ainda está aberto, né? Então é ao vivo, né? A mudança é ao vivo, então eu não preciso de muito, né? De muita mágica, né? Então sim. realmente essa conversa dentro do lúdico vai provavelmente colar muito bem no subconsciente dela. É uma ressignificação, é um tratamento igual de adulto, só que com outros recursos, né, Isso. Alex? É porque tu acaba trazendo um pouco de recurso real, né? Porque hoje, quando a gente fala de terapia de adultos, eu tenho que. Eu tenho que não, né? Existem técnicas não regressivas. Eu sou apaixonado por técnica regressiva, né? Eu também. Mas, assim, É a base, mas, né? A eu minha tenho base, pelo colegas que menos. Eu gosto. eu tenho colegas que dizem que tem grandes resultados com técnicas não regressivas, né? Mas hoje eu não levei nenhuma linha de estudo para isso com eficiência, né? Então, assim, quando eu hoje faço, vamos supor, o adulto, né, que a gente estava falando, a gente regride a mente dele, né, ele vai estar lá revivendo aquela emoção, revivendo aquela cena, né, na percepção dele daquele momento, e aí eu vou trabalhar isso. A criança ela já está no ao vivo, então eu vou trabalhar com elementos reais, né? Então, como hoje, né, eu tento ao máximo fazer com a minha filha. Então, quando eu vejo, pô, vacilei, falei um negócio meio grosso e tal, eu já faço o perdão, já faço a ressignificação ao vivo, né? Porque, claro que eu tenho um pouco mais de técnica, mas eu faço a mesma coisa que eu faria com um cliente em terapia, né? Então, falando para ela né, as possibilidades, aumentando o compound e fazendo muitas vezes ela repetir para mim, né? Uhum, Porque, exato. então, hoje eu faço isso, né? Então, eu, né, tenho dó que eu não tinha isso há tanto tempo, né? Então, não faz tantos anos que eu atendo crianças e até terapia, né? Então, o segundo coisa que eu falei hoje, pô, eu recebi uma plaqueta da OMI, né? Ah, Que sim. eu acabei não indo no evento lá da OMI, não sei se tu recebeu, mas se tu não recebeu, fica com o ciúme, né?
E eu Eu, recebi uma sabe que eu plaqueta não hoje. respondi a pesquisa. Você Ah, acredita? bem que desculpa. Ah, tá É bom, tá bom. verdade. Tá bom, tô brincando. Então, assim, aí hoje eu recebi também, certo? Já tava aí um tempinho, é que eu só vim pro escritório para gravar aqui, para ficar, porque eu tenho as coisas aqui mais estudiadas, e então eu acabei recebendo as coisas. Então, Ah, assim, ó, legal, né? Olha, então, vai, pode falar. não, não. Então, é a mesma coisa de adulto, só que com outros recursos. Então, fica um tratamento também. Então, dá para fazer, né? A partir dos 3, 4 anos, certo? Assim, como eu falo, vai mudar muito de criança para criança, né? Sim. Então, essa análise, claro que os pais vão te dar um pré-feedback, né? E depois tu vai trabalhar a criança em si. Eu, hoje, tá? Eu não tenho tido muitos casos de crianças muito pequenas, tá? Até porque, infelizmente, a gente tem uma cultura de esperar dar o problema, né? E também não sou contra, tá? Eu não sou contra. Eu acho que a hipnoterapia, por exemplo, é um processo terapêutico que, no meu ver, que é para quem quer resolver os seus problemas, Uhum. né? Então, não é uma manutenção, eu vou fazer para ficar bom. Não, não. Cara, tu tá com problema, tu vai resolver ele. Porque eu acho que outros métodos terapêuticos, né, na minha visão, parece que todo mundo tá com problema, né? E a gente não tem problema, porque cada um tem uma visão de mundo, né? Então, Sim, se for colocar por isso, todo mundo tem problema realmente, isso é clichê, e cada um vai ver o problema na ótica daquela pessoa, né? Então, exatamente. assim, que todo mundo precisa de terapia, e não é ao mesmo tempo, né? Eu acho assim, se eu tenho algum conflito interno que eu não estou sabendo lidar, aí eu preciso de terapia. Se eu estou vivendo bem com aquilo, eu não estou criando nenhum dano para minha família ou para alguém, também está tudo bem. É. Eu sempre falo assim, todo mundo precisa, em algum nível todo mundo precisa. Mas a hipnoterapia é para todo mundo? Pois é, Não, né? Não é para todo exato. mundo, é para quem quer resolver, né? Então, É, é nessa questão. O que você mais vê em demandas? Quais as demandas que mais aparecem no consultório quando se fala de criança, adolescente? tá. O que você vê Hoje, aí? como eu falei, assim, ó, eu peguei casos bem isolados de crianças menores, né? Então, o Uhum, que normalmente tem mais são jovens entre 9 e 14 anos. Mas 9 e 12, vamos botar ali, né? Que é um sistema ali entre criança virando adolescente, né? Que não uhum, sabe lidar ainda com as questões adultas, mas ainda tem aqueles conflitos internos, né? Imagina que o sistema acabou de se fechar, né? Agora começa a racionalidade tomar conta e o sistema subconsciente está um pouco perdido porque agora ele tem um outro sistema, né, gerenciando junto, né? Então fica um pouco diferente. Então, normalmente eu tenho recebido, infelizmente, jovens e adolescentes com muito pânico. Pânico ao Vânia? ponto de eu recebi nos últimos, vamos botar 6 meses, no mínimo 4 ou 6 jovens que não estavam mais indo para a escola. Então, estavam fazendo tarefas e provas de casa por conta de não poder ir para a escola, não conseguir ter pânico. Aí pode ser pânico, medo de alguém da escola, algum menino que falou alguma coisa e ficou aquilo na mente, medo de ser rejeitado, medo do que a professora vai falar. Então, normalmente relacionado a esse Inseguranças. sistema. Isso, né? Inseguranças, né? Então, isso. Mas É. hoje, o que eu posso dizer que de demanda maior seria esse grupo aí de 9 a 12 anos que está tendo esse tipo de problema. E o que você vê assim uma causa comum entre eles? Assim, Tá. a causa comum de todo esse problema. Você vê uma recorrência da mesma causa? É Por assim, ó, exemplo, em adultos a gente consegue regredir, a gente faz a regressão à causa, sim. né? E a gente identifica ali e sabe mais ou menos o que geralmente é a causa dos problemas, né? O Assim, que ó, claro em que criança? essa pergunta a gente sempre gostaria de poder responder, né? A gente sabe que parece clichê dentro da hipnoterapia,
que muitas vezes o problema não tem relação nenhuma com o problema de verdade, né? Então, a causa e o que a criança está sofrendo agora pode ser que não tenha relação nenhuma, né? O subconsciente costurou, de alguma forma, esse aprendizado, né? Então, o que eu tento sempre fazer é descosturar esse aprendizado, né? Então, assim, ó, eu percebo que, de modo geral, né, quando a gente fala de medo, né, medo, pânico, né, ele pode estar relacionado à vida, né? Então, é um medo mesmo. A criança não sabe, eu tenho medo de morrer. Já tive casos que falaram desse jeito, mas tirando isso, não, né? Não é esse grande, é um medo. A criança vem com relato, eu tenho medo de ir lá porque o menino vai me bater. Eu tenho medo disso lá porque a professora vai pegar no meu pé. Né? Então, ela está gerando uma desculpa racionalizada, né, de uma coisa que ela não entende. Então, ela acabou, então, para ela é muito novo esse negócio de como eu estou gerando uma desculpa de algo se não é real. E os pais muitas vezes não entendem isso, né? Então, não, mas ele está ali depois que aquele menino fez isso. Não, mas essa emoção muitas vezes, ela até pode ser criada agora. Né? Como a gente está trabalhando com Ela crianças, externalizou agora, né? Mas a pode causa ser, é muito mais antes, pode né? ser que o ECI seja agora, tá? Existe, Sim, existe a sim, sim. possibilidade do ECI ser ao vivo. Então, por isso que às vezes vai poder melhorar, né? E às vezes o ECI está muito mais para trás. E quando eu falo muito mais para trás, é 1 ano, é 6 meses, é na barriguinha da mamãe, né? É Né? intrauterino, né? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo que eu estou ainda em tratamento, tá? Quando eu falo ainda em tratamento, até é uma coisa legal já de colocar. Normalmente, eu tento levar mais ou menos como eu faço com os adultos, né? Para quem não conhece a hipnoterapia, os processos que a gente aplica, né? Eu não sei quantas sessões normalmente tu costuma fazer, Karine. É uma sessão e um retorno, geralmente. Beleza. Dificilmente, Mas dificilmente precisa de um terceiro retorno, de uma terceira isso, né? sessão, no caso. Para quem não sabe, se precisa, a gente acaba atendendo mais para reforçar algum outro ponto, mas é Sim. muito raro necessitar, muito raro. Então, assim, em criança, eu tento ter a minha atitude mental muito parecida. Então, normalmente, eu tento manter essa mesma ideia. Então, na avaliação, eu faço também uma avaliação para a criança, tá? Então, trago os pais, né? Deixo a criança falar, deixo os pais falarem. E nessa avaliação eu já faço um processo terapêutico. Por quê? Para eu sentir a criança, para eu sentir a tensão dela em relação aos pais. Aí eu peço para os pais e eu deixo a criança sozinha comigo um pouquinho, ela fica na recepção. E aí para sentir como é que ela é, né? Então, dependendo da idade, eu chego a pedir para os pais saírem do escritório, né? Porque a criança muda muito, 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 tá? Sem a presença dos pais. Aí, pô, Milex, mas aí como é que, né, vai ficar sozinho com a criança, tá? Então, eu implantei um sistema de câmera, né? Então, eu tenho uma câmera no canto da sala, tem a visão perfeita de todo o consultório, aqui da parte de atendimento, onde eu disponibilizo um link para os pais verem ao vivo, tá? Então, eu preferi dessa maneira, para deixar os pais tranquilos, né? E então, assim, aí os pais podem ver, né? Ver e ouvir o que está sendo falado na terapia e a criança não tem aquela sensação de controle dos pais. Então, eu acho que é uma boa forma de resolver isso, tá? Então, os Mas isso pais, até todo que mundo fica idade tranquilo. que os pais ficam vendo e ouvindo? Isso é muito negociável, mas assim, ó, por exemplo, se um adolescente, por exemplo, esse adolescente que eu falei para você, o pai teve acesso, entende? Só que tem 14. Mas, dependendo da idade, assim, eu já acabo falando, olha, né, é meio chato, né? Porque quando tu já tem, né, no nível assim, de adultinho, vamos falar assim, né? Aí deixa o cara, se teu filho quiser falar alguma coisa contigo da terapia dele, tu pergunta para ele, ele vai te responder. Então isso vai É muito dessa disso, forma que eu né? faço. É Então tu dessa vai forma que perceber mais ou menos, a gente vai perceber se deve ou não, né? Até porque muitas vezes a gente passa feedback, olha, né? Tenta ver mais por esse lado aqui, esse lado ali, né?
os pais. Eu tento não contar muito, os pais vêm muito curiosos. Né? E aí, o que foi falado? O que ele falou? Ele falou de um dia que eu fiz isso, isso, isso. Os pais vêm tudo com as noias, né? De Exato. tudo que fizeram de errado. Mas, por exemplo, minha sobrinha, eu simplesmente, eu falei, tratei com ela, porque ela jamais faria comigo se eu contasse, né, para a mãe dela. Então, o que eu fiz foi um feedback. Olha, eu acho que você pode fazer dessa forma, você pode melhorar, né? Quem sabe melhorar isso, aquilo, né? Que vai melhorar a relação, enfim, dando um direcionamento, né? Mas não contando o que aconteceu na sessão, porque ela não se sentiria à vontade, né? Então eu não dou acesso ao conteúdo da sessão, só o feedback mesmo de como os pais podem agir se for relacionado a algo referente a eles, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tem perguntas, deixa eu ver aqui. Isso. Direciona o tempo aí, as perguntas que eu tenho. Uma criança de 10 anos. Depende muito de como a criança é. Se ela é um pouco mais desenvolvida, se ela é uma criança mais adulta, eu já faço um processo de adulto. Por exemplo, com 11 Sim. anos, a minha sobrinha foi um processo de adulto. Ela tendo 11 anos. Agora, eu sempre pergunto para os pais. Aí, uma outra cliente minha falou assim, minha filha é bem infantil. Então, precisa ser um processo específico, talvez desassociar, né? Com bichinho de pelúcia, não é assim, Alex? Para ter uma ideia, né? A minha filha, ela tinha um processo que todo dia de manhã, eu e minha esposa, a gente saía para trabalhar, e todo dia de manhã ela chorava muito, 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 porque ela acordava bem naquela hora, era 7 e pouco, perto das 8, e aí até a gente, né, eu ficava meio assim, porque eu já era, nesse momento já era terapeuta, estava em migração, assim, das áreas, e ela chorava muito de manhã e eu pensava comigo, meu, olha quanto reforço de choro ela está acumulando, né? Nesse processo de deixar o pai e a mãe, né? Isso não era bom. E aí, mas ela tinha 6 anos, uns 5 para 6, eu acho. E eu já tinha feito a Omni, né? Eu só atendia adultos. E aí um dia eu pensei, cara, não dá. E aí a mãe dela também chorava, minha esposa, que eu acho que deve estar por aí, né? Então, assim, chorava e ela falava assim, mãe, você volta, mãe, você volta. Aí ela, eu sempre volto. Até brincava para mim, se a gente um dia não volta, né? Vai traumatizar ela ainda mais. Então, assim, ó, nesse processo, o que eu fiz? Eu fiz R2C, porque era o que eu tinha, eu não queria ver ela sofrer. E eu falo assim, ó, não porque é minha filha, a gente sempre vai falar assim, né? Mas eu já testei com outras crianças e a minha filha, ela lida muito bem com R2C. Naquele momento, por exemplo, ela tá aqui, ó. Então, assim, ó, naquele momento, ela regrediu na cena, né? Ela foi para 2 anos, se eu não me engano, um ano, acho que foi. Ela foi para um aninho, acho. Ela chorando muito que ela acordou e o pai e a mãe não estavam. E aí eu usei um bonequinho que ela não tinha técnica nenhuma, né? Mas como eu sou publicitário, tecnicamente tem que ser rápido. Então, eu usei um bonequinho que ela tinha, que é o Ted. Né? Hoje em dia o Ted não tem nem um olho, assim, já ele tá miolho. E o Ted, o que eu fiz? De um lado do Ted, eu coloquei o cheirinho do papai. No outro lado do Ted, eu botei o cheirinho da mamãe. Ah, ela sempre fala que tinha mais cheirinho da mamãe. E no meio dele, quando ela cheirava, tinha o cheirinho do papai e da mamãe. E aí, quando ela, mesmo com o olhinho fechado, né? E ela cheirava aquele ursinho, que aí eu dei o ursinho real na mão dela, né? Ela chorava muito, muito, muito. Dava dó, porque ela estava liberando uma emoção muito forte. E daquele dia para frente, ela simplesmente dormia, né? A gente até brincava, cagava pra gente, né? Então a gente saía de manhã, acordava, dormia até ficava com a minha mãe, ficava até umas 9 horas da manhã, dormindo, e estava tudo bem. Então daquele dia para frente, ela já mudou, assim, uma chave, né? Então ali eu vi que o R2C funcionou muito bem para ela. Né? E já Porque trabalhei ela, outros processos.
que ela entende que aquele momento, né, papai e mamãe estavam. Eles não estavam ali no momento, mas eles voltaram e tá tudo bem. Isso não vai acontecer de novo. Isso, Né? Porque todos os exato. dias ela reforçava essa emoção de um aninho, aquela emoção de estou sendo abandonada. Estou abandonada, né? E aí imagina o que criaria para uma vida adulta, né, Alex? Que Exatamente. poderia criar para uma vida adulta, né? Exato. Então, hoje, claro, né, hoje, por ser terapeuta e por entender das memórias, eu acabo reforçando muito para ela, né, quando a gente está em alguma discussão ou quando ela entra em alguma emoção, eu, eu acabo falando para ela, falando, Nini, o nome dela é Caterine, eu falo, Nini, eu falei assim, não ensina o teu cérebro, né, a registrar esse momento. Percebe a coisa melhor, né? Não faz ele pensar somente na coisa ruim, né? A gente não vamos construir um momento ruim dentro de um momento bom. Então, para ela justamente entender o que a gente vende na terapia, que eu falo, né? Que é da autonomia. Então, eu quero que o meu cliente tenha autonomia. Eu quero que a minha criança que eu atendo, ela tenha autonomia, porque quando ela entender que o problema é dela, ela resolve. Entende? Porque não é o terapeuta, né? Não é a psicóloga. Até tem uma menina que eu não sei se a mãe dela tá vendo, mas ela falou que ia tentar ver. Que eu achei, ela ainda está indo em psicóloga. E aí eu soube assim, né? Eu falei, tem um passarinho que me contou que tu chama a psicóloga de Chatunilda. Que tu tá indo na Chatunilda. Eu falei, tu não vai me colocar apelido. E ela já para deixar as coisas claras. Então, assim, eu sou muito brincalhão, mesmo com os adultos, perguntar para os meus clientes adultos. Então, eu brinco mesmo, né? E eu costumo falar que eu perco o cliente, mas não perco a piada, né? Então, tipo, o cliente vir para tratar medo de avião, eu falo assim, só coloca o teu celular no modo de avião, né? O modo de voo. Aí o cara nunca fica assim. Então, assim, a gente sempre vai fazer. Então, eu tenho esse costume, né? Eu já sou mais brincalhão, é o meu perfil. Né? Como eu falei, eu gosto de criar, eu gosto de... Eu faço... Tu viu meus desenhos, né? Eu gosto de desenhar. Então, assim, eu tenho tudo isso. Eu mostro para ela também. Normalmente, eu mostro meus desenhos para a criança ver, pô, esse cara é diferente. Pelo menos ele é melhor que o papai, né? Então, assim, eu tento superar os pais. Eu falo, oi? Ela tá dizendo que é feio falar isso. Ela acho que é ciúme, eu acho que é ciúme. É ciúmes, né? Mas, Mas, Alex, aqui tem uma pergunta: como você lida com os pais? Já que muitas vezes o comportamento da criança está relacionado à atitude dos pais. E só falando um pouquinho disso, né? A criança, não sei se você pensa da mesma forma, a criança é um HD zerado, né, Alex? Ela tem as primeiras experiências são com os pais e ela está nos pais e com o ambiente onde ela vive, né? E ela vai se sim, programando de acordo com o ambiente, de acordo com o que falam, do que ela convive, de tudo que acontece ao redor dela, né, Alex? tá. Então, Eu como vou juntar, lidar com os pais a tá. Eu respeito vou juntar disso? duas respostas do que eu acho sobre isso, né? A gente Uhum, tem dois aspectos, né? O primeiro aspecto que a gente não pode esquecer, né? A tua é também uma decodificadora, né? Que a gente tem que entender a questão biológica, né? Então, ela tem, né? A questão biológica dela que vai determinar algumas atitudes que ela vai ter quanto no clã dela, né? Dentro uhum, da primeira sociedade que ela vai viver, que é a família dela, né? Então, ela tem uma predisposição a ser de uma personalidade. Isso, eu acho que hoje é inegável a gente entender isso. a Outra questão programação, né? é a programação dela. Essa programação, por si, ela já vai tendenciar as emoções que a mamãe está tendo durante a gestação dela, né? Então, a mamãe vai ter as emoções, esse bebê vai sentir essas emoções e vai, junto com o que ela já tem, versus o que a mamãe está sentindo, preparar essa criança para nascer naquele ambiente, para estar mais adaptada possível no sofrimento e no que a mamãe sente, né? Por uma questão de natureza de sobrevivência. Uhum, Então, então isso já responde o que falou sobre os pais, porque
quando a criança vem aqui, aí tu vê, a criança está em pânico que não quer ir para a escola. Beleza. Aí eu deixo o pai falar, deixo a mãe falar. Aí tu entende a história. Tá, mas espera aí. Então, dos 1 ano, aí eu vou anotando, né? Tu mesmo se perde nas anotações. Tá, mas então de 1 ano até os 8 anos dessa criança, ela mudou 7 vezes de escola? Ela mudou 5 vezes de casa? Eu falei, se eu fosse essa criança, eu também não ia querer ter nem amigos, porque para que eu vou ter o trabalho de ter amigos se a cada 1 ano eu saio da minha escola? E aí tu começa a entender, opa, peraí, né, pai? O pai trabalha num lugarzinho lá, tu vê que o pai é super inteligente, não usa a competência que ele tem, né? Ou seja, é baita inseguro. A mãe, se eu falar um burro muito alto, provavelmente chora na minha frente, na frente da criança. Ou seja, a criança tá só expressando as emoções que o pai e a mãe têm em casa, junto com um pouco ainda, né, dessa questão de perder convívio social, de ter desestímulos em escolas. Né? Aí quando ele começa a dar. Eu vejo muito crianças agressivas. E Alex, falando um pouquinho, uma mãe me procurou e disse assim, Karine, eu quero que meu filho passe com você, porque ele tem 7 anos, ele é uma pessoa muito agressiva, ele tem muita ansiedade, ele se preocupa com coisas de adulto, com coisas que não é coisa de criança. Por exemplo, deu um tempo, assim, ficou um tempo feio, assim, no céu. Nossa, meu Deus do céu, temos que fechar a casa, porque a criança de 7 anos, porque eu tô com medo, vai dar temporal, vai estragar as coisas. E aí ela fala, não, isso é uma coisa de adulto, não de criança, né? Coisa que criança nem perceberia, enfim. E aí, né, criança agressiva, 7 anos agressiva, já liga aquela luzinha, né? E aí eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, nossa, Karine, eu vejo muito no meu comportamento nele. E aí explicado, né? Então aí sim eu comecei a falar para ela, né, que ele só estava reproduzindo os comportamentos dela, uma pessoa super E para ansiosa, quem uma é pessoa super pai. preocupada. E aí, como é o relacionamento de vocês com essa criança? Péssimo. Meu Deus, meu marido, ele nem fala com meu filho, ele já sai xingando toda hora. Como a criança não vai ser agressiva, né? O que ela vê em casa? O que está acontecendo para ela ser assim, né? Então, Sim, é nesse sim. sentido. E muitas vezes, e aí nesse caso eu falei, olha, não tem como eu tratar essa criança se não houver uma melhora em casa também. Tanto no relacionamento de você, pai e mãe, né? O pai e a mãe, ou de vocês, pais, com a criança, e do ambiente que vocês estão vivendo. E principalmente tratar as questões dos pais, né? Ansiedade, enfim, outras emoções que estão prejudicando essa criança. E aí eu sempre falo, né? O ideal é tratar os pais também, né? Quando vem um caso como esse. Tem muitos casos que a gente acaba indicando, né? E Uhum. esse caso que eu te falei dessa criança específica, né? Eu até convidei os pais a virem para terapia, né? Nessa família específica, depois de ter feito, acho que até comentei esse caso para você, eu vi que era uma família que não tinha grandes condições financeiras, que dependia de aluguel, um monte de coisa. Eu não sabia, né? A gente trata cliente igual se tem dinheiro ou se não tem. A gente está aqui para atender. Os pais não colocaram a situação. E eu coloquei à disposição a terapia dos dois, né? No caso do pai e mãe, num preço bem social, assim, para poder cumprir o todo, né? Então, Uhum. assim, mas nem sempre isso é uma coisa interessante, por exemplo, porque a gente como pais, né, pai ou mãe, é horrível, né, a gente vê no filho uma coisa que a gente não gosta na gente, né, e a gente percebe, fala, meu Deus, já aprendeu, já aprendeu. E normalmente a gente odeia ainda mais, né, quando a gente vê aquela coisa que a gente não gosta na gente e no nosso filho. E Então, às isso é vezes a bem pessoa nem tem horrível. consciência de que ela faz. E ela olha para o filho dela e fala assim: Meu Deus do céu, né? Ela começa os próprios pais começam a criticar aquela criança e não enxergam que eles fazem isso, né? É, E eles eu não costumo, gostam eu, daquele reflexo. eu costumo dizer assim, ó, às vezes eu falo, a esposa tá ouvindo, eu falo assim, ó, mamãezinha, mamãezinha.
Ela fica brava, porque aí eu boto que a culpa é dela, quando ela tem a mesma atitude da mãe. Então, assim, ó, mas às vezes isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente vai, mas é porque o pai é agressivo, a criança é agressiva, ou porque a gente tem que entender o seguinte: vamos falar, por exemplo, de um tema que é abusadores, tá? Que é um negócio, ó, né? O que acontece? Muitas vezes existe dados da OMS que determina que os abusadores normalmente foram abusados, né? A E a gente diferença, vê isso no consultório, né? mas como que pode um abusador, né? No caso, alguém que foi abusado, ser um abusador? Só que a gente tem que entender como que funciona a mecânica de gravação dessas memórias, né? Então, por exemplo, quando a criança foi abusada, ela pode ter jogado no lixo a emoção dela. Ela pode ter jogado no lixo a emoção dela de eu estou sendo abusada. Mas ela pode ter percebido naquele abusador o poder que ele tinha sobre ela, né? Então, ele prefere simplesmente a perceber a emoção do abusador para ele dizer, meu, quando eu crescer, quando eu tiver poder, eu vou poder fazer isso. E quando ele menos percebe na vida adulta, quando a mente diz, agora você é adulto, você tem poder, né? E aí ele repete o padrão por conta disso. E o Então, que muitas... acontece? Pode falar. O que acontece, né, Alex, que a pessoa se vê nessa situação. Ou eu vou para aquele lado e eu tenho controle, o poder, ou eu sempre vou estar no lado mais frágil. Também acontece isso. Isso acontece com pessoas que fazem bullying, né, com outras formas também, né, Alex? A pessoa fala, opa, ou eu tô desse lado frágil, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo? Ou eu vou estar nesse lado sempre frágil, ou eu vou para o lado mais forte. E aí ela faz exatamente o que aconteceu com ela, com outras pessoas, né? Exato. E são crianças feridas, né, Alex? Crianças feridas. Sim, sim. Tanto que, assim, ó, já aconteceu de, por exemplo, eu estar tratando uma menina com extrema raiva, né? E os pais muito dóceis, tá? Então, assim, é por isso que eu digo, não necessariamente aquela emoção ela tem que estar presente, porque a gente tem que entender que às vezes a mente ela registra a emoção contrária. Ou seja, vou dar um exemplo, tá? Só para ficar mais claro isso. Digamos que a mãe é muito submissa e a criança percebe no pai ou em alguma questão a mãe sofrendo e não fazendo nada. Mas a criança ela é diferente da mãe. Ela fala, pô, mas por que a mamãe não fez nada? A criança se questiona, a gente acha que a criança é burra, mas a criança se Ela questiona e percebe aí, tudo. naquele momento ela fala assim, se eu fosse a mamãe, eu não ia deixar. Entende? E aí, então ela pode criar uma construção de raiva vendo a injustiça, por exemplo. Né? Uhum. Mas não teve raiva na família, não teve raiva no processo. Mas a gente tem que lembrar que a raiva está onde? A raiva é uma das emoções matrizes. A gente já tem ela, né? Então a gente tem raiva, a gente tem nojo, a gente tem felicidade. Então essas coisas já estão na gente, né? A gente precisa aprender. Elas são inerentes, não precisa aprender. Elas já estão na gente. No momento que a gente perceber a necessidade de usar, o sistema vai usar. Quando ele usar, ele vai dar um significado. Esse significado é o que a gente trabalha. Né? Uhum. Acho que é por aí. Ó, tem uma pergunta aqui que me fizeram lá na caixinha, né? Como a hipnoterapia pode ajudar na baixa autoestima e mutilação infantil? E agora eu vi aqui de novo sobre mutilação, né? Tá. Como é que a hipnoterapia pode ajudar nesses casos, Alex? Tá. Assim, ó, a gente tem que ver os casos que, né, como terapeuta, a gente sempre vai entender. Por exemplo, quando a gente fala de baixa autoestima e mutilação, se for a mesma criança, né? É claro que eu trataria a mutilação como prioridade, né? Então, entender o porquê que ela faz isso, né? Então, eu provavelmente... Eu nunca vi casos de mutilação abaixo... Quantos anos tem essa criança, sabe? Ela não escreveu, mas vamos ver se a pessoa está aqui. Ok, Deixa eu eu ver. nunca vi casos de crianças muito pequenas em relação a isso. Mas às vezes a criança pode se beliscar, pode se morder, né? Então ela pode ter processos, né? Né? Então existe a possibilidade, né? Pode acontecer disso acontecer.
Então, assim, eu acho que nesses casos eu trataria com regressão à causa dependendo da idade, né? A gente tem um processo que a gente chama de mundo de dentro, né? Dependendo da idade que a gente trabalha, eu crio, né, uma metáfora de um mundo interno, né? Esse mundo interno, ela vai ter uma versão dela lá dentro, né? Essa versão dela, que a gente chama de, por exemplo, a criança de dentro. Então, a minha filha é a Nini de dentro, né? Ela sabe que é uma versão dela, que é o subconsciente, na realidade, né? É uma personificação do subconsciente dela. Então, já aconteceu uma vez no passado, quando eu fiz a primeira terapia com o mundo de dentro, olha aqui, ó, já tem alguém querendo aparecer aqui. Então, assim, dela, vamos supor, tá no cotidiano e fala assim, ah, mas não fui eu, foi a Ninho de dentro que mandou fazer, entende? Aí eu falo assim, ah, então tem que falar para Ninho de dentro que se você tiver que apanhar na bunda, aí ela mesma falava, Ninho de dentro, sob hipnose, se o papai tiver que bater em mim, você também vai sentir a dor. Então, as duas tinham que começar a negociar. Então, nessa negociação, ela entende que mesmo que a linha de dentro pode influenciar ela nas decisões, que normalmente as ideias vão vir lá de dentro, ela tem o comando de dizer se eu quero ou não tomar essa decisão, né? E quando ela toma essa postura, e aí ela começa a entender e melhorar aquele aspecto. Então, vou dar um exemplo de uma criança com Asperger que eu atendi. Se eu não me engano, ele estava com 8 ou 9 anos, né? Então, no mundo de dentro dele, ele era fissurado em aranha, ele tinha um amigo imaginário, né? Que é uma aranha até. E a aranha tem um namorado também, que então os dois eram os amigos imaginários. E também ele gosta do Humpty Dumpty. Então, no mundo de dentro dele, ele colocou tudo isso que ele queria, né? E aí ele tinha vários tiques, né? A meia, o tênis não podia ter costura, a roupa, tudo incomodava, né? E aí eu comecei a criar setores dentro desse mundo dele, falando, qual é o setor aí dentro do teu mundo que fala sobre esse nojo que você sente? O que é isso que você sente quando você coloca a roupa? Ah, parece um monte de minhoca com cobra, com barata, né? Ah, e onde é que está isso tudo? Ah, lá no mundo de dentro tinha uma piscina, e essa piscina estava cheia de tudo isso. Falei, então se essa piscina está cheia de tudo isso, vamos limpar, vamos fazer uma festa na piscina. Então, a gente limpou a piscina inteira, encheu de água limpa, trouxe o Humpty, que trouxe todo mundo que tinha, trouxe os amigos imaginários e fizemos uma festa na piscina. Ou seja, para ele ter um pouco de experiência positiva dentro do elemento que era o elemento que trazia nojo. Só que lá dentro da mente, isso está no mundo de dentro. Só que o subconsciente depois reprograma sozinho. Então, várias questões. Então, não comia vegetais. Vou fazer um banquete, entende? Lá para o rei. Quem é o rei? O que o rei ordena? Agora, a partir de agora, nós vamos comer vegetais. Muito bem, rei. Então, não quero. Muito bom. Então, a gente vai trabalhando essas metáforas, né? Normalmente, eu deixo a criança metaforando do jeito dela. Isso, ela já faz auto-hipnose. Ela já está no nível mais. Já está tranquila. Então, assim, ó, eu até ia mostrar para vocês assim, ó. Esse aqui é o material da Omni, né? É o material do HypnoKids, que é o processo... É um processo adulto adaptado para criança. Uhum. Então, a gente tem esse aqui, ó, não sei se dá para ver bem, mas a gente chama de centro interno dourado, tá? Aqui do centro tem uma árvore muito bonita. Aqui ao redor tem umas portinhas, ó. Deixa eu ver se dá para ver bem. Uhum. Beleza. Então, o que acontece? A gente tendencia, né, primeiro mostra para a criança, para ela mais ou menos entender o que a gente espera que ela visualize. E eu vou fazendo um processo de regressão um pouquinho diferente de um processo de adultos, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar o aprofundamento. Eu vou fazer ela fechar os olhos, imaginar uma portinha aqui na cabecinha dela. Essa portinha vai dar acesso a como se fosse ao centro interno dourado, que fica mais ou menos perto do coração, né? Enquanto ela está descendo, o centro interno dourado, deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, Nini, peraí, só um pouquinho.
A minha assistente saiu um pouquinho, só um pouquinho. Então, assim, ó, quando a criança vai fazer o Centenário Dourado, normalmente aonde o portão que abre o Centenário Dourado é um portão com muita luz. Ela está vendo o ouro, né? Então, conforme ela está descendo no processo, eu uso um processo aqui fora, né? Colocando perto da retina, porque aí ela vai ver que uma claridade e a mente, como está um pouco sob hipnose, um pouco real, ela parece que está vendo aquilo mesmo. Aquela claridade na retina vai fazer com que tudo isso ajude ao todo ficar mais interessante. Legal. Né? Então, quando ela... E aí isso é muito, muito tranquilo. Ela entrou no Centenário Dourado, vai ter algumas portas, né? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, em um dos processos, uma porta de bolhas, né? Que é parecido com o R2C, só que de uma forma visual. Tanto que tem muitos processos de criança que eu uso no adulto, tá? O adulto, às vezes, é muito chato. Então, eu acabo trabalhando, depois das memórias tradicionais, eu, por exemplo, sempre não, mas praticamente sempre, eu uso, por exemplo, lago subconsciente, não sei se vocês conhecem, é uma técnica de kids também, né? Mas é uma técnica muito visual, né? Então, é igual a gente falar da cadeira do perdão, né? É visual, não tem. Alguém está ali, né? Quem é e por que está ali, acontece. Então, tá, a minha cunhada está perguntando, a Vivi, o que é R2C? R2C é Regress to Cause, que é regressão à causa, tá? É a gente voltar a uma memória na origem daquela emoção, daquele trauma ou daquele sentimento, tá? E então, Alex, assim... antes da pergunta, né? Que idade que a criança tem, né? De mutilação, 11 anos. 11 anos, 11, tá. dependendo de como a criança é, já dá para fazer R2C. R2C de adulto, ou dá para adaptar para criança também, né? Esse que você está falando, então, né? Tem que entender assim, ó, o que eu normalmente busco, né? Falando um pouco de terapia. A criança, tá, quando se corta, o que tu percebe? É bom antes ou depois? A sensação, né? Então, a gente tem que buscar qual é a emoção. Se a emoção ela tá anterior, que pode ser que ela busque a frustração, pode ser que ela, né? Ela busca a negação, ela busca os pais brigando com ela. Por que você cortou? Né? Às vezes é isso que ela busca. Eu falo, né? Porque às vezes na briga, na discussão, ela pode perceber outras coisas. Eu vou pular um pouquinho de assunto de não de criança, só para vocês entenderem uma coisa. Eu atendi uma mulher de 42 anos. Ela falou, Alex, eu tenho tudo o que eu quero. Eu tenho um excelente marido, uma excelente casa, eu não preciso trabalhar, eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho casa na praia, eu tenho uma vida que toda mulher gostaria de ter. Mas eu sou chata pra caramba. Eu reclamo de tudo. Eu reclamo de tudo. E o processo dela estava porque o marido dela disse, ó, ou você muda, ou agora não tem, porque já estava em vários tipos de processo de separação de muitos anos, né? E ela falou que ela foi para a psicóloga, melhorou ali nos 6 meses, mas ela falou que ela melhorou porque ela só segurava. Ela só internalizou mais, mas na verdade por dentro ela queria estar xingando e reclamando de tudo. E quando ela fez o processo de R2C, ela foi em só momentos que os pais estavam brigando. Só que, qual que era o problema? Os pais brigam, né? A gente espera, não tanto, mas a criança vai perceber muitas vezes os pais brigando, discutindo, ficando bravo com o outro. Só que ela percebeu o seguinte, sempre que papai e mamãe brigavam, naquela semana, ou naquela noite, ou naquele final de semana, ela ia visitar a avó, ia na casa dos primos, iam comer um lanche, né? Então ela percebeu que existia benefício depois da discussão. Então, quando ela agora é adulta, o subconsciente dela olha e fala, ok, eu sou mamãe e meu marido é papai. Quando mamãe e papai brigam, o que acontece? Tem momentos felizes? Claro que não, né? Então, aquilo funcionava com o papai e com a mamãe. Não funciona com ela. E a percepção que ela tem daquilo. E por mais que ela não queira, isso não é consciente, né, Alex? Isso não é consciente, né? Isso não é consciente, isso é subconsciente. Ela nem percebe que ela está repetindo um padrão, né? Então é mais ou menos... Para ela tá tudo errado mesmo, né? Porque ela vai perceber as formas que mamãe e papai tinham de brigar.
né? Então, é bem comum isso. Eu, por exemplo, Olha, esses dias eu tive... Pode falar. não, não, pode falar. É só porque vai terminar essa nossa 1 hora, a gente vai cair a live e vamos entrar de novo, tá? Porque, pra gente Beleza, finalizar beleza. depois, né? Só pra falar pro Tá. pessoal também que vai cair e a gente entra de novo. É, Esses dias, sim, esses dias pode eu estava falar, numa começa aí. autoterapia. Esse dia eu estava numa autoterapia. É bem difícil. Eu até costumo dizer, eu não acreditava muito que dava pra fazer autoterapia, porque eu tenho que ser o terapeuta, eu tenho que ser o cara que está conduzindo, né? O cara que está pensando e a regressão. Então, são muitas realidades simultâneas, né? Uhum. Mas a gente dá conta. Se a dor for grande, a gente dá conta. Então, assim, eu estava passando por um processo de dor ali e eu fiz um processo em mim e eu voltei, por exemplo, a um momento que meu pai e minha mãe estavam discutindo e a minha mãe falava assim, mas não tem nada em casa. Não, tipo, como se fosse, não tinha comida no armário, alguma coisa assim. E aí, na hora, assim, eu tenho uma quando eu faço terapia, eu tenho o link, né, da emoção, ela é muito instantâneo. Eu sinto que eu mudo instantaneamente. Tem pessoas que eu sinto que uma vez que a sinapse parece que ligou nova, já existe uma nova conexão e aquela é a realidade nova. Então, e naquele momento eu me vi, ver minha geladeira cheia de comida, né? Os meus guarda-roupa, a dispensa cheia de comida, muita comida desnecessária. E aí eu pensei, meu Deus, é por isso que eu compro tanto, né? Porque se papai coloca comida no armário, mamãe não pode brigar com papai, entende? Então, assim, e aí eu falo, pô, Uma mas eu coisa gosto tanto de ir no muda. mercado, porque para mim, mercado, né, a gente em família, sai eu, minha filha, minha esposa, é como se fosse shopping, né? Eu adoro pegar o carrinho, ir nas gôndolas, assim, encher o carrinho. Então, isso era um prazer que eu tinha. Mas aí depois aí eu percebi o como às vezes é dolorido a gente, por exemplo, perder algo que a gente tem com o sofrimento. Olha só, eu ficava me questionando, tá, mas eu vou perder o meu hábito de ir no mercado com a minha família, porque eu amo fazer isso. Então, assim, ó, aí a minha mente já negociando a emoção que ela tratou. Então, a gente vê como muitas vezes, né? Ah, mas eu estou só me cortando. Mas será que aquela emoçãozinha de cortar, se eu tratar ela, será que eu estou disposto a perder essa emoção, né? Ou O ganho né, perder no secundário. sentido. E a gente Exato. trabalha o Então, ganho secundário, né, também. exato. Então, assim, isso são coisas que a gente vai negociando com a mente depois da terapia, né? Como eu falei, eu percebo que as mudanças eu tenho instantâneas, mas esse que foi um questionamento, mas será que agora eu vou parar de ir no mercado? Então, assim, então são coisas interessantes que vão acontecer com o adulto e vão acontecer com a criança, né? Esse feedback que Gente, eu tive hoje de manhã, pode falar. só, Alex, só para falar aqui que a live vai cair. Então tem bastante Tá, perguntas que o pessoal fez. Vai cair em 28 segundos. Então vai tá. cair. Eu quero que vocês escrevam de novo quando eu abrir de novo. Vocês entram? Pode ser, gente? Vocês entram de novo e façam as perguntas que a gente não respondeu? Que aí vai cair aqui, eu salvo essa primeira parte Isso, salva a live. e eu abro de novo. Daí a gente entra. Combinado? Fechou. Vai cair. De novo, por favor, que a gente vai respondendo. Oi, Alex, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. O meu áudio Legal. tá bom? Tá bom. Uhum. É que eu tinha colocado lá tela, tinha preparado, mas eu vi que o áudio do celular estava quase melhor do que o Ele áudio. tá dando um pouquinho de eco, mas menos do que no início. Mas tá legal Ah, de é? entender. Ah, tá Mas tá beleza. legal de entender. Uhum. Deixa eu só ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se a pessoa entrou. Tinha pergunta. Alô? Tá me ouvindo? Ó, tinha pergunta da Leia. Leia, escreve essa pergunta de novo pra gente. Tinha pergunta do Adalto. Tinha pergunta de uma outra pessoa. Esqueci agora o nome da pessoa que tinha feito perguntas sobre.
uma outra criança de um caso, né? Tá, Então, enquanto o pessoal vai procurando, vai respondendo as perguntas, eu vou explicando um pouquinho assim, ó. Então, esse daqui, ó, eu tinha mostrado o Centeno Dourado, né? Eu posso trabalhar para a EBC. E aqui a gente tem algumas técnicas, né? Que a gente pode utilizar para crianças, né? Então, esse aqui é um muralzinho que eu posso usar. Então, aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, tem alguns diagnósticos, né? De roer-unha, árvore da sabedoria, as bolhas de proteção, a tinta para colorir, que é aquele processo que eu faço com o aspirador, né? A borracha, né? Tem a hipnose em vigília, que é com o bichinho de pelúcia, que já é um processo de hipnose, né? Uma vez que eu estou desassociando a criança, né? Tem a questão dos heróis, que é bem legal, uma técnica bem legal essa aqui, ó, do herói copiar e colar, que eu pego um herói da criança e copio as características do herói para ela, né? Então isso é muito forte para ela. Para ter uma ideia, esse menino que estava com pânico, ele não falava direito, é um menino que não se expressava. Deixa eu ver aqui. Tá me Ah, ouvindo, tá. Alex? Tô te ouvindo, eu estava lendo ali a pergunta. Uhum. Falando, acho que de um caso das meias, né? O processo, como a gente fala, o mesmo problema não significa a mesma causa, né? Então, no caso, dependendo da idade, eu trabalharia essa questão de metáfora, né, baseada no que ela sente quando ela coloca a meia. O que é esse desconforto, e aí, baseado nessa emoção, desse desconforto, eu ressignificaria ou criaria um novo significado para ele, né? Normalmente eu trabalho fazendo essas trocas, né? Eu até esqueci de um desenho. Normalmente, depois que a criança faz a terapia, eu deixo ela disponível ali para ela desenhar um mundo de dentro dela para mim. Porque Uhum. eu vejo tudo que ela vê, porque ela está me explicando. Tem um rio colorido, tem isso, tem aquilo, né? Mas aí depois ela desenha para mim, para mostrar onde que era isso, onde era aquilo, se era longe, se era perto, uma coisa da outra, né? E aqui nesse caso que ela escreveu, né, das emendas das roupas, o que essa criança sente quando toca, né? Provavelmente seja isso. Quando ela usa uma meia, por exemplo, que tem as emendas, o que ela sente? Isso, Que isso. é que a mente dela está levando de informação de algo que pode ser uma coisa muito... que para nós é uma coisa, Dependendo da né? idade, dependendo da idade, a mãe ou o pai pode conversar. Como que é? Parece o que isso, filho? Mãe, É. parece que eu estou botando um arame, parece que tem bicho, parece que tem isso, aquilo. Deixa a criança criar a metáfora dela. Uhum. Com a metáfora dela, pode brincar. E se fosse para não ter isso, o que a gente poderia fazer? Porque, né, e para tirar isso, como é que a gente poderia deixar? O que seria bom estar ali? Podia ser marshmallow, podia ser, entendeu? Sei lá, né? E aí Aí vai entra trocando a informação então tu do vai trocando arame pro informação. marmelo. Porque se a gente Marshmallow. fizer a criança, se a gente construir, fazer a criança imaginar o novo, né, ou imaginar outra forma de ver, lembra que a mente não difere, né, o que é imaginado do que é real, né? Uma vez imaginado, ela vai ter uma experiência na mente, mesmo que nunca teve de verdade. Então, quanto mais reforço dessa experiência, mais normal vai ser ela botar a meia, porque ninguém sente a costura da meia. Ninguém sente a perna esquerda até eu falar nela agora, né? Exato. A gente dá uma Então, mexidinha ali. então é uma, por exemplo, é uma imaginação, né? Quando ela toca nessa meia, ela, por exemplo, se fosse arame, né? Ela entende que é um arame. Isso é um processo que está como se fosse imaginar mesmo, né? E quando ela Isso, imagina isso. outra coisa, uma coisa boa, ela troca essa coisa ruim por essa coisa boa. Isso, gente, é hipnose. Imaginação é hipnose. E a criança, tem uma pergunta aqui da Vivi, a hipnose pode deixar a pessoa enganchada em um transe e não poder sair do estado hipnótico? Hipnose é um estado natural da nossa mente. Então, você entra em hipnose, você é adulta, entra e sai de hipnose o tempo todo, várias vezes ao dia.
e você nem percebe, Vivi. Então, a criança, no processo de imaginação dela, a gente fala que ela está direto em hipnose. Então, Ela tá você ao não vivo, vai né? para lugar nenhum, você está ao vivo em hipnose. Então, ela não vai para lugar nenhum. Quando ela está brincando, quando ela está brincando de faz de conta, por exemplo. Ela está ali, só que ela está imaginando. E é mais ou Eu menos acredito que isso. quando ela falou enganchada, porque a Vivi, minha cunhada, ela tá na Espanha já há Ah, uns 15 anos, então ela tá um pouco misturada o português eu e o achei espanhol presa, já. presa em hipnose, não? Isso, eu acho que é isso. Eu acho que ela quer dizer isso. Se Não é tem como diferente disso, ficar presa se a gente não vai para lugar nenhum, né? A gente não vai para lugar nenhum, a gente não fica preso, então. Mas é um processo natural da mente. Se é quiser complementar. tanto que tudo que a gente trabalha com hipnose ou hipnoterapia, né, a gente acaba utilizando o próprio recurso que a mente cria as coisas para poder desconstruir, né? Então, por exemplo, como eu falo, como que a mente aprende? Ela aprende tendo um exemplo, repetindo, repetindo e tendo, né? Então, a gente faz a mesma coisa, só que para arrumar a bagunça, né? Então, para dar uma ideia neural que foi daquela forma desde sempre, né? Então, a hipnose basicamente vai fazer isso, né? Ela vai enganar o sistema, né? Vamos falar assim, enganar fica uma palavra meio estranha, Enganar mas fica estranho, né? Parece que é, é uma coisa ruim. mas é como se a gente hackeasse, né, o processo para o próprio benefício. Então, eu acho que, de uma maneira geral, é, a gente fala enganar porque parece que a gente não está consciente, né? Mas a gente quer enganar, né? A gente quer trabalhar o processo subconsciente a nosso favor, né? Muitas Sim, vezes, e essa é uma coisa interessante até. A gente fala de terapia, a gente fala de processo subconsciente, a gente só fala do que é ruim, né? Quando a gente fala de terapia. Mas quantos processos positivos a gente tem de aprendizado, né? Quantos ECFs, que são os eventos finais, não estão prestes a ser rompidos e falar assim, nossa, que ideia maravilhosa que eu tive. Só que essa ideia foi construída desde um ano de idade do pai, talvez falando alguma coisa, né? E agora que eclodiu, né? Então, da mesma quantas forma que a coisas gente boas tem, a gente reforça, que são os ECS positivos, né? Mas aí, claro claro, que para a terapia a gente vai trabalhar sempre coisas que te incomodam, sim, traumas, medos, fobias, ansiedade, mas, depressão, né? mas a construção é igual É para um e para igual, outro, tanto. porque a Exato, mente, a mente não sabe nem a diferença do que é positivo e do que é negativo. exatamente, exatamente. Ah, você falou que ia trazer tua filha para falar. Ela quer falar Ah, alguma coisa? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Mas é aquela ideia. Deixa eu ver aqui. Mas é aquela tá. ideia que muita gente tem que quando você entra em hipnose, a outra pessoa pode te controlar. Por isso, esse medo de ficar eternamente hipnotizado. Na verdade, Sim, isso sim. é mito, tá? Eu não consigo. Como é o teu nome? Érica. Eu não consigo te hipnotizar. Eu só consigo ser uma facilitadora do processo. Quem que se hipnotiza é você, porque eu não tenho como me concentrar por você, eu não tenho como, sabe? É você que permite todo esse processo. Então eu não consigo fazer nada que você não queira. Então essa coisa que vem de eu controlo a sua mente, isso vem mais de filmes. E você vê em filmes, né? Que o hipnoterapeuta ou o hipnólogo, né? Mostra um hipnólogo mais controlam, que tem o poder, o controle sobre o outro, mas isso não é real, tá? É você que permite, é você que aceita ou não a sugestão, né? Enfim, é você que faz todo o Tanto, processo. Nós só tanto que conduzimos, né, Alex? quem já fez hipnose ou hipnoterapia sabe que muitas vezes o trabalho de se dispor a aceitar as sugestões é muito maior do que a falta de controle, né? Porque a pessoa tá, mas daí, meu Deus, mas é tão difícil assim, tu tem que querer, tu tem que aceitar, né? Aí a pessoa tá, então é como se fosse me enganar, tá, vai por esse lado, vamos ver. E aí, quando a pessoa vê, ela tá lá no processo, ela fala, meu, que loucura, achava que tudo isso era mentira, que loucura, agora eu posso dizer que isso é real, né? E tudo mais. Então, por quê? Porque uma vez que a pessoa acredita, né, no processo e quer que ele seja real, parece meio. A gente, será que hipnose é real?
né? Vem aquele papo, né? O não hipnose, né? O não estado, e tem... Aí a gente pode falar de 1000 terapias, né? De 1000 processos. É igual se a mente criou o cérebro ou se o cérebro criou a mente. Quem? A neurociência ainda não sabe direito, mas um dia talvez a gente vai ter essas respostas. Então, assim, mas a gente esse controle é até maior do que o que as pessoas pensam, né? E eu vou trazer a minha... Você tem o controle. No momento em que você passa pelo processo, você fala assim, poxa, eu quis, eu fiz tudo isso, eu ressignifiquei, eu perdoei, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, então eu tenho o controle. Você se sente no controle porque você realmente estava no controle, né? Então é mais ou É, menos isso. Respondeu, então, Erika? deixa eu ver. Ah, tá. Uhum. A Vivi falou também que muitas vezes o que passa nos filmes é totalmente fora da realidade. Claro, gente, é uma coisa que é filme mesmo, né? Não, não é É que real, assim, ó, mas você vai a saber gente mais fazendo. é igual, eu até brinco, né, com alguns clientes, falam, nunca vejam Corra, aquele, já viu aquele Corra, como é que é o nome? Não, não é esse. O título em inglês, um filme que é sobre hipnose, Corra, eu Ah, acho que sim, sim. agora eu não lembro. Então, assim, quando tu olha aquilo, parece assim, que a pessoa realmente pode ser totalmente manipulável, né? E a gente Falando sabe que não, nisso, né? uma pessoa, eu divido, no meu consultório são duas salas, né? Uma é a minha, da hipnoterapeuta, e outra da psicóloga. Daí a psicóloga me falou assim, Karine, eu vi um filme, era esse aí, e que fala um pouco da hipnose. Assiste se você não assistiu e depois você me fala, é isso mesmo? Eu fiquei na dúvida. Aí eu fui assistir, achei assim absurdo, né? Sim, Mas sim, a gente... as pessoas não sabem então se é ou não. Deixa eu ver aqui. Ah, eu ia te falar, né, Alex? A gente trata a criança todos os dias no consultório, né? Isso é uma A gente coisa... não tá com, a gente está com adultos, mas a gente está tratando crianças, porque É, o que mais aparece são crianças feridas, né? Porque geralmente é, o ECI dos adultos é lá na fase tanto que criança, tem né? muito terapeuta que tem, mas sei lá, eu não sei lidar com criança. Fala assim, mano, mas o teu dia a dia é criança. Então, assim, é claro que eu, por exemplo, eu converso com a criança de um jeito mais... Eu sou um tiozinho, né? Ah, que legal. E cadê o papai? Cadê a mamãe, né? Então, claro que cada adulto também vai... Às vezes eu tenho o O costume, né? estilo. Eu reforço para ela me chamar de papai, né? Ela, pai, vem cá. Eu não sou pai, eu sou... Aí ela, tá bom, papai. Então, assim... E aí, às vezes, eu falo para a pessoa, fala, mamãe, vem cá. Aí a pessoa, o adulto, sim, mãe, vem cá. Né? Porque ele nem sabe dizer mãe, eu te amo. Ele nunca ouviu o pai dizer filho, eu te amo, né? Então é difícil e às vezes é dolorido para a mente consciente dele ouvir isso, porque ele sabe que ele precisava daquilo. Então é o que eu falo. Então se perceba sendo o pai do teu filho, que for, mas desassocie e fala para aquela criança que ela é especial, que ela precisa de carinho, né? Então a forma de trabalhar vai ser muito parecida, né? Claro que quando a gente trabalha com uma criança no ao vivo, a criança é criança, então a linguagem dela é diferente, né? A gente não tem Uhum. duas realidades simultâneas, né? O adulto, a gente tem a realidade do adulto, chatão, aqui de olho fechado, e tem a Que criança lá dentro. duvida e que fala toda hora, será? Será? Será, né? Isso, né? Tanto que é muito engraçado, eu não sei se vocês terapeutas que estão aí, eu costumo colocar o adulto lá junto com a criança e pergunto se a criança acha ele bonito. A maioria das crianças não acha o adulto bonito. As mulheres normalmente se acham bonitas quando adulta, mas os homens, os meninos, os homens nunca acham os adultos bonitos. E eu tenho bastante, que eu vejo bastante, né? A criança fala para o adulto, sim, ela é linda, ela é querida. E aí escorre lágrimas, porque o adulto não se sentia assim, mas a criança Exato. diz que é, né? É Então é um igual, processo muito bonito. é igual eu já usei, por exemplo, num processo de uma depressiva, de muito, muito complicado. Ela falava que ela se achava feia, que ela era aquilo. Beleza. Eu fui regredindo ela até o momento que ela se achava linda. Quando ela estava linda, eu botei ela adulta falar para aquela criança que ela era feia, que ela era isso, que ela era aquilo.
E a Tudo que ela... coragem? E a coragem de falar para aquela criança que se acha linda? Não tem. Então, naquele processo a gente vai trabalhando as emoções. Então, é igual. Mas eu queria agora deixar um pouquinho a fala, ela está agoniada já. Ela Mas eu queria queria falar desde o que... início e teve que esperar tanto, né? eu queria que tu Caterine? falasse... Caterine? Isso, Caterine. isso. Eu queria que tu falasse um pouco para quem está vendo sobre como que é o processo, o que tu sentiu dificuldade, ou como que tu pode falar da tua experiência, do teu jeito de ver o processo, das tuas melhoras, o que tu percebeu? Eu percebi que, tipo, a hipnoterapia, ela é boa, ela não machuca a gente tá no controle. As pessoas que estão vendo, umas crianças, algumas pessoas, têm medo de falar os sentimentos. Algumas, eu até, pode até ser que algumas pessoas tenham vergonha de mostrar para outra pessoa o que ela é mesmo. Mas tudo bem, isso é uma coisa que daí o hipnoterapeuta vai saber. Mesmo que não seja o seu pai, sua mãe, tanto faz, mas tem que saber que o seu pai está. Você não, na hora você não sabe o que está acontecendo, mas daí depois os pais sabem, daí vai melhorando e daí a pessoa ela vai sabendo, a criança ou o adulto. A criança, de vez em quando, ela pode achar que a pessoa pode ficar trancada. Não, pode sim ficar trancada, de não conseguir sair mais na mente. Mas você está controlando, então não precisa ter medo nenhum. Se tu imaginar saindo daquele lugar, é só abrir os olhos. É só abrir os olhos. Só abrir os olhos. Olhos abertos. Então, assim, e quando tu constrói o teu mundo de dentro, né? Conta para eles como que é o teu mundo de dentro. Pode contar um pouquinho de como que é lá dentro? Né? Posso contar sobre o Theo? A gente tem assim, a gente tem um cachorro que se chama Theo, da Argentina, né? Que era um cachorro da infância dela, assim. Ela tinha uns 2 aninhos. Bem dócil. E ele era muito carinhoso com ela. E ele fugiu de casa e nunca mais apareceu. E sempre que falava dele, assim, a gente tinha uma emoção muito forte nela, né? Porque é o cachorrinho dela e tudo mais. Então, quando a gente fez o mundo de dentro, né? Sempre que ela vai lá, um jeito positivo que a gente achou foi ele recepcionar ela lá, né? Então, ele sempre recepciona ela no mundo de dentro. E ele é tipo um cachorro que ela pode ficar em cima, né? E ele leva ela para qualquer lugar. Porque normalmente as crianças elas percebem o mundo muito parecido com aquela ideia do divertidamente, como se fossem setores, assim, né? Então, então assim, um lugar que, digamos que, por exemplo, tem uma menina que ela percebeu o medo dela era uma cabana no meio, tipo, era no mundo de dentro, só que era numa montanha muito longe e era uma cabana preta, toda, e ela gostava de ir lá para ficar lá sozinha. Entende? Então, eles metaforam assim de uma forma diferente. Então, mas eu já tratei algumas coisinhas, né? Até esses dias a gente fez em casa. E como é colocar uma criança em hipnose, né? É simplesmente fazer assim, ó, Nini, fecha os olhos um pouquinho. Imagine você indo lá no teu mundo de dentro, porque ela já foi lá, então ela sabe onde é o mundo de dentro. Uma vez que ela já imagina ela entrando no mundo de dentro, ela já está lá e ela já está começando. Então, é simplesmente indo conversando. Eu não preciso fazer nada de muito específico. Eu vou ter algumas questões que eu vou perceber coloração. As crianças mais novas, elas... meu pai, ele faz isso que ele faz o mundo de dentro. Mas, tipo, ele já fez bastante, e daí eu já aprendi outro nível. Daí, Você já consegue fazer sozinha. Não sozinha, mas, tipo, os adultos fazem hipnose. O meu pai, ele me ensinou a fazer hipnoterapia. Ah, tá. Ela tá colocando que a gente faz o mundo de dentro, né?
Mas como eu percebi nela que o R2C ela vai bem, eu Tá. faço, muitas vezes eu faço o RGC, que é a regressão mesmo. Então ela cai na cena, ela entende o que ela precisa, ela pega a versãozinha dela agora de 8 anos, ela vai lá na criancinha de 4, pega ela no colo, ela fala, pai, ela tava com uma chuquinha tão bonitinha. Então, assim, ela dá o carinho para aquela pequenininha dela, né? Então, ali ela percebe esse amor, né? E ela acaba dando esse cuidado para ela mesma numa outra versão de idade. E o Então, processo, pelo menos eu acho que é muito mais rápido, né, Alex? Porque a criança, ela vai, faz e depois, se tiver uma segunda sessão, ela já sabe o que ela precisa fazer e tá tudo certo, né? Não tem é, tanto empecilho como o adulto coloca, muitas vezes, né? é, exato. Então, assim, claro que tem crianças, né, como tu falou antes, que vai ter o ganho secundário, né? Uhum. Então, assim, o ganho secundário é o grande vilão da mudança de uma criança, né? Por conta disso. Por conta de a gente ter que. A criança, às vezes, na segunda sessão, ela foi na primeira na avaliação, ela entende, mas peraí, esse cara ele quer tirar aquela raiva que eu tenho. Isso, né? E aí, dependendo do que ela construiu como positivo de ter aquilo, ela pode ter um pouco de resistência. Então, assim, a maioria dos casos, mas a maioria dos casos não, tá? A maioria dos casos, a criança, ela vai lidar muito bem com, com os processos, né? E como eu falei, eu faço porque eu tenho bastante controle, né? Com a minha filha, né? Então, eu não tenho grandes problemas de ver ela sofrer um pouquinho ali no R2C, porque eu sei que aquele sofrimento vai trazer uma redenção. Agora, talvez os pais não queiram e eu vou avaliar muito, porque tem casos que eu sou durão também. Eu sou muito legal com a criança, né? Mas eu vou dar um exemplo que eu tive um menino que estava com pânico. Ele não conversava comigo. E aí ele só ficava assim. Aí eu pegava e falava assim, olha, eu preciso que você fale comigo. Se você não falar comigo, você não tá me ajudando, a mamãe, o papai, a tua mãe, o teu pai. Eles colocaram dinheiro, você sabe o quanto está sendo difícil para vocês, então eu tento gerar responsabilidade para a criança também. E a criança, ela pode aprender. E aí o que acontece? Na primeira sessão, eu vi que ele gostava de um game lá. E aí quem é esse personagem? O que que ele faz de legal? E aí eu fui trabalhando dentro da mente dele, em vez de um mundo de dentro, eu trabalhei como se fosse o game, O game. como se fosse fases, como se fosse fases, né? Então e ele era o personagem que ele se via forte. E fui trazendo esse copia e cola do personagem do game para ele. Na segunda Ótimo, maravilha. sessão, eu percebi que algumas coisas já tinham melhorado, né? Ele já não tinha mais aquele medo de ir para a escola, mas ele ainda não tinha voltado. Mas ainda tinha algumas questões ali para ser trabalhadas. E aí ele ainda estava muito reprimido, muito para baixo. E eu conversei, aí teve uma hora que eu tive que ser duro e falei, cara, a responsabilidade é tua, tu se comprometeu comigo, foi assim assado. E aí nesse dia eu decidi fazer R2C. Esse dia eu percebi que ele estava pronto para fazer. Se tu vê, claro que eu não vou mostrar aqui, mas eu mostrei para os pais, a repetição que ele tinha sob hipnose das palavras de reforço positivo, não dá para dizer que é a mesma criança que não fala nada. Ele falava, eu sou forte, eu sou. Ele falava com vontade, né? Legal, né? Então, e essa vontade, e ali tu percebia a hipnose tomando conta, né? Do processo para ele, onde ele se sentia seguro. Ótimo, né? Então, assim, mas isso vai muito. É claro que a gente tem que sentir como terapeuta, né? Em que momento usar isso ou que momento usar aquilo. E eu acho que isso é uma coisa que vai nos diferenciar, né? Assim é como o processo tradicional, né? Eu sou bem legal, né? Como falei, eu brinco, faço as coisas, né? Só que às vezes quando é para ser duro, eu vou ser duro e vou falar, não, fica aí na emoção, né? A pessoa tá ali chorando, se esperneando, falando, fica na emoção, porque aí é onde você deve estar, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo de prova. Meu pai trata, tem medo, crianças que não sabem ler, que ele trata. Tem pessoas que, tipo, sabem ler e não conseguem. Eu já aconteceu isso. Meu pai teve que fazer a regressão. Isso, tipo, pega a emoção.
a gente chora na hora, a gente pode largar o choro. Isso, todo mundo fala, tipo, é meio estranho, mas quando a pessoa chora, daí ela vai pensar, não, isso eu falei, mas eu tenho que primeiro pensar, primeiro fazer, depois falar. Entendi. Gente, ela não merece os coraçõezinhos, gente? Não merece? Dei um monte de coraçõezinhos para ela. Que amor. É isso mesmo. Mais alguma dúvida? Será? Ou pergunta? Eu sempre dou de dicas, assim, o que os pais podem fazer, né, para lá no início, né? Ó, encheu de coraçõezinhos para cá, Caterina. De uma dica para os pais lá desde o início já começarem a tratar essas emoções. O que você daria de dica? Claro que, assim, Desde o início. eu acho que o que mais a gente percebe nas pessoas, sendo mulheres ou homens, é a questão de segurança, né? Então, eu acho que se fosse por um lado, eu reforçaria muito nas crianças a segurança deles, né? Então, quando eu falo segurança, é amor, é cuidado, né? É eles perceberem que são valorizados por quem eles são, né? E perceber isso e tratar muito bem isso no ao vivo, né? Porque lembra que a criança, né? Ela tem uma visão de mundo dela, né? Então, ela não sabe que segurança é tu dar o melhor brinquedo, da melhor marca, né? Ela às vezes só quer ter a mãe e o pai ali, né? Então, assim, realmente dar o cuidado, né? É quando eles querem, né? Então, assim, perceber o que eles estão sentindo, perceber uma diferença, pergunta para a criança, ela vai dizer, não tem nada, não tenho nada. Então, vamos conversar sobre isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem feito muito. E, normalmente, quando eu coloco no colinho aqui e falo, pode falar, aí com a minha filha eu brinco, né? Eu falo assim, Nini, o teu pai é terapeuta, então tu não tem como me enganar, vem cá. Aí ela, aí chora, aí coloca para fora tudo que queria colocar, aí explica porque a mamãe disse isso, ou porque você disse que eu era isso, isso e aquilo. Eu falei, eu disse isso? Aí a gente percebe como a interpretação, né? Pode afetar a comunicação. Então, às vezes eu falei uma palavra que ela entendeu, mas você disse que eu era burra. Eu disse isso, amor? Em que momento eu disse? Quando você falou isso, isso, isso. Eu falei, amor, eu quis dizer que você podia melhorar nisso e naquilo. Então, olha como a forma de interpretação ao vivo, né, ela é diferente. E se eu não falo nada, e se eu não intervenho naquele instante, esse é o registro real que vai ficar. E aí pode causar problemas futuros, que é quando a gente trata o adulto e vai lá no momento em que ela aprendeu isso, ou, né? Uma sequência, então né? É sempre o cuidado, né? Então, assim, eu teria muito cuidado sempre com a segurança da criança, no sentido dela se perceber segura, né? Eu acho amada, que eu falaria amada também, né? porque eu vejo muito falta de amor hoje no consultório. Quando o adulto vai cuidar da criança, faltou o quê? Falta amor, faltou cuidado, faltou explicação, né? Então é mais ou menos isso que eu sempre falo. Porque a gente está cada vez com menos tempo, então a gente tenta terceirizar esse tempo, né? Então, ou a gente dá coisas, ou a gente ocupa eles com outro tempo, ou, né, a gente coloca em atividades, e a gente acha que suprindo isso, a criança, ela tem que ser melhor do que a gente, né? Porque muitas vezes a gente, isso é normal, né, gente? Assim, por isso que é bom, às vezes, os pais tratarem, né? Para a gente poder entender que a gente repete os padrões dos nossos pais, né? E é horrível quando a gente se percebe sendo os nossos pais e talvez tendo atitudes que a gente não gostava deles, tendo as mesmas atitudes com as nossas crianças. Então, vamos racionalizar mais esse ponto quando a gente percebe, porque quanto mais a gente olhar a emoção racionalizada, a gente consegue perceber ela e mudar, né? Então, né, para quem, né? Então, assim, mas acho que assim, o amor sempre integrando também a criança, né? Eu até falo, às vezes eu até peco nisso, eu integro ela demais, às vezes.
E isso a gente acaba perdendo um pouco daquela criança, né? Mas eu trago muita responsabilidade para elas, coisa que isso é uma coisa boa até, que entrou agora no assunto. Ensinar as crianças a terem responsabilidade. Quando a gente ensina elas a terem responsabilidade, não só para tirar um lixinho, mas sobre o que ela sente, o que ela pensa, ela vai criar uma adulta muito mais consciente. Eu acho que é uma nova geração de humanidade, né? Então, quando a gente tiver humanos que pensam, pô, mas peraí, isso é o que eu penso, mas o que eu penso é o que é o certo, né? Porque quantos pensamentos idiotas eu tenho todos os dias? Quantas vezes eu penso em coisas que eu falo, cara, que ridículo tu ter esse pensamento? Quantas vezes eu me detonei dizendo, tu não merece isso. Eu não mereço isso? Então, assim, a gente tem que melhor entender... que eu, né? Nesse sentido. Né? Então, a gente tem que entender que não necessariamente a gente está no controle, nem tudo que eu penso é meu. Eu não quero... Às vezes foi um aprendizado automático, eu não tenho controle sobre isso. Né? E quando eu aprendo que eu não tenho controle sobre isso, me dá controle sobre isso, porque eu falo, cara, então eu não necessariamente tenho culpa disso, se isso me intervém em alguma coisa, eu vou mudar isso. Né? E eu não tenho posso mudar culpa da minha programação, mas eu tenho responsabilidade para mudar, né? Exato. Então, quando eu trago essa responsabilidade, eu acho que eu tenho uma pessoa que vai sempre ser melhor, né? E quando a gente ensina uma criança, né, que eu tento fazer, uma criança de 8, 9 anos, a ter esse conteúdo, cara, com 8, 9 anos eu estava comendo areia ainda. Então, assim, a gente percebe assim, peraí, então ela vai ter consciência com 8, 10 anos, com 10 anos, que quando ela está nervosa, não necessariamente aquela emoção é real, ela questionar se aquela emoção é de verdade, ou se aquilo está acontecendo por um conflito que ela não compreendeu, né? Eu acho que com certeza a gente vai ter crianças e adultos melhores. Com certeza. Alex, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Quero agradecer muito a tua presença. Não sei se você quer fazer um fechamento, mas já quero agradecer muito a você por ter aceitado o convite para vir aqui falar. E a participação ilustre da Caterine também. Muito obrigada. Você é uma linda, uma fofa. E até dar mais clareza para as pessoas, né? A Caterine vindo aqui falar da experiência dela, né? Então, quero agradecer muito vocês. Não sei se você quer fazer um fechamento, quer falar alguma coisa ainda nesse sentido. Eu acho que só o conceito geral, né, que a gente tem que ter como pais ou terapeutas de criança, é essa ideia que a criança, né, ela é o ECI de um adulto, só que ao vivo, né, então tu acaba tendo ferramentas mais palpáveis, né, então está acontecendo ao vivo. Então tu pode trabalhar com metáforas do que está acontecendo, tu pode trabalhar, como eu brinquei, né, com elementos reais, né, dentro do cenário virtual, porque tu acaba tendo sensações, né, ao vivo, né? Então isso é uma coisa que é importante tu trabalhar. Mas assim, ó, de modo geral, eu acho que a gente falou bastante sobre alguns casos, né? Acho que cada caso é um caso, não tem muito como generalizar. A gente sabe disso, né? A gente só tem aí 80 milhões de sinapses, né? De sinapses não, de neurônios, né? Cada pessoa é única, né? Às vezes as pessoas falam, Karine, que geralmente é a depressão. Olha, né, às vezes a gente vê vários clientes com um padrão, né? Mas cada um é único. Então não dá para generalizar. Esses dias até não era bem adolescente, porque já tinha uns 17 para 18 anos. Atendi um rapaz, né? Que já quase adulto, mas tem pai que trata como criança. Então, assim, já tratei uma criança se tu estiver na live, espero que tenha tido melhoras. Eu atendi uma criança de 36 anos. Que inclusive na hora de fechar a terapia, eu tive que ligar para a mãe, passar o valor e ele terminar de assinar o cheque para a mãe, né? Então, assim, tem dessas, né? Inclusive era um cliente que eu, no momento, achei que eu ia demitir, né, como não atendê-lo,
E eu fui tão inciso com ele que ele percebeu em mim uma postura de, pô, esse cara pode me ajudar a mudar. Ele mudou muito, tá? Muito mesmo, né? Então, por isso que eu tô dizendo, às vezes a gente julga o cliente, mas esse cara não teve o aprendizado. Então, como que eu vou cobrar um aprendizado que não foi dado para ele? Então, é complicado. Então, a gente, como terapeuta, a gente sempre vai poder ver muito isso, tanto no adulto, né? Que o adulto é só uma criança crescida. Então, né, alguns vão ter menos filtro, né? Eu considero que eu sou uma criança crescida, mas a minha criança continua bem intacta. Então, eu faço as coisas que eu gosto, eu tendo a... claro que tem minha vida adulta, mas para mim, mentalmente, eu tenho com certeza uns 12 anos menor do que eu tenho. Não, eu acho. Às vezes eu levo uns esporros também, né? Então, assim, eu faço muito isso, né? Eu integro muito ela, né? No dia a dia, né? Eu coloco ela como parte da família. Eu acho que isso é uma coisa que as famílias têm feito, né? Colocando a criança, porque eu vejo muito adulto em terapia que a criança não era nada, né? Então, a criança... é criança, né? Então, a criança é depois, a criança não tem vez, adulto só que fala, né? E hoje está Parece que eu integrando não eles, existo, né? né? A pessoa fala, parece que eu não estou existindo aqui. Ninguém me ouve, ninguém fala comigo, ninguém me explica as coisas, né? Então, Né? Então, pessoal, uma dica fundamental, né? É integrar. A criança, ela percebe, e às vezes a percepção que ela vai ter não é conforme o que está sendo realizado ali, porque ela não entende, ninguém explicou para ela, né? Então, ela vai ter a percepção do que realmente ela está vendo, mas não necessariamente é aquilo que está acontecendo. Ó, o pessoal aqui agradecendo, gostaram muito. A Pan, que fez uma live comigo já, ela falou que vai querer uma live com vocês dois. Ó, Caterine, recebeu um convite de live, né, cara? Entendeu? Ó, inclusive, eu espero que hoje... Ontem ela foi um pouco... Eu falei assim, o que tu acha de tu participar? Ah, pai, não sei. Eu vou expor a minha vida, os meus... Não, tô cheio de... Aí eu falei, não, tá. Ela disse, mas se o pai quiser, eu vou. Eu falei, não, eu quero que você queira aí. Então, assim, mas gostou, nem precisou de tanto. Nini, né? Eu gerei um EC positivo de ter menos vergonha. Porque, assim, ó, a gente já está há algum tempo, a gente está com uso profissional aqui, quase. Para ela já falou no passado que ela queria ser youtuber. Agora eu não sei, vai que ela começa a fazer umas lives com o pai, né? O que tu acha? Quem tá enrolando, ó. Depois da pessoa, mas não de quem é. Então, Alex, muito gente, obrigada. Obrigado, tá? Muito obrigada. Ó, pessoal, quem não segue o Alex, siga o Alex também. Pode tirar dúvidas comigo, pode tirar dúvidas com ele. Estamos à disposição, né, Alex? Karine, obrigado por ter me convidado, né? E qualquer dúvida ou até outros temas, pode me chamar que a gente vai sempre poder, dentro do que a gente pode responder e contribuir com né? certeza. Com certeza. Muito obrigada, então. Tchau, Cá. Obrigada. Tchau. Nini, né? É Nini. Uhum. Apelido. Obrigada. Tchau, Tchau, gente.